Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Voltando para os vídeos de prévia de jogos do Real Madrid. Nesse domingo tem Real Madrid Celta de Vigo, depois de 6 partidas consecutivas fora de casa. Isso nunca tinha acontecido na história do Real Madrid. O time volta a jogar no Bernabéu, enfrenta o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol nesse domingo e depois na quarta-feira o Manchester City pela Liga dos Campeões, 2 jogos muito importantes para um Real Madrid que depois do último jogo parece que saiu um pouco daquela tormenta. O Real Madrid vai de tormenta em tormenta essa temporada, mas saiu da última tormenta e vamos falar um pouquinho sobre o que esperar desse jogo e já pensando também no que pode vir pela frente na Liga dos Campeões. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo, comentários por aqui. Se vocês quiserem ajudar o canal de outra forma, existe a possibilidade de você ser membro do canal por aqui, então existe essa possibilidade para ajudar de outra forma este mini canal. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse jogo do Real Madrid que acontece nesse domingo. Primeiro, para os palpiteiros e palpiteiras de plantão por aqui sempre, avisar que o Real Madrid soma 10 jogos consecutivos vencendo o Celta de Vigo, somando todas as competições La Liga e Copa do Rei que eu tô falando. O Celta de Vigo não vence o Real Madrid desde 2017, quando conseguiu fazer isso na Copa do Rei da Espanha. São 19 jogos sem o Celta de Vigo vencer o Real Madrid. E se a gente fizer só o recorte de estádio Santiago Bernabéu, o Celta não vence o Real Madrid desde 2006. Caraca, 2006, faz muito tempo. Quase 20 anos aí sem o Celta conseguir vencer o Real Madrid. Nesse recorte aí dos últimos 11 jogos, são 10 vitórias do Real Madrid. O último tropeço foi lá em 2020, antes da pandemia, um 2-2 que o Celta conseguiu no estádio Santiago Bernabéu. Então o retrospecto é muito positivo para o Real Madrid, mas o Celta de Vigo, a verdade é que está ali metade da tabela de classificação do Campeonato Espanhol, um time que joga bem futebol e tem jogadores que podem levar perigo sempre pro gol adversário, mas é um time que, como eu disse, o Real Madrid costuma se dar bem contra o Celta de Vigo. Vamos ver o que vai ser desse jogo nesse domingo, porque o Real Madrid chega, como não, com muitos desfalques para essa partida. Não tem Carvajal, o Haaland não se recupera a tempo, não tem o Mendy que voltou a se lesionar, não tem o Alaba que continua no departamento médico e perdeu também Trent Alexander-Arnold, que só volta a jogar no ano que vem, 2 meses de baixa para o jogador. Dos dois problemas que o Real Madrid teve em relação a lesões no jogo lá em San Mamés contra o Atlético de Bilbao, o Trent Alexander foi confirmada essa lesão, 2 meses de baixa para o inglês, mas o Camavinga é a boa notícia, ele teve um problema no tornozelo, mas treinou com normalidade nesse sábado, entrou na lista de relacionados e aí fica a dúvida de saber se o Xabi Alonso vai ou não utilizar o Camavinga no time titular. Por quê? Porque a formação que o Xabi Alonso colocou em campo, a ideia de jogo que ele colocou em campo contra o Atlético de Bilbao, ela só foi possível porque o Camavinga estava no meio de campo fazendo a dupla de volante com o Tchouaméni. Então, se o Camavinga está ok para jogar, fica essa curiosidade de saber se o Xabi Alonso vai repetir o que ele utilizou contra o Atlético, que funcionou muito bem. Ou se ele vai ter que adaptar o esquema em função das prováveis alterações que ele vai ter que fazer na escalação devido à ausência do Trent Alexander e se o Camavinga não estiver ok para começar o jogo. Então essas, digamos que são as grandes dúvidas da escalação. Durante a entrevista coletiva desse sábado, o Xabi Alonso bateu muito na tecla de que o Real Madrid precisa dar continuidade ao que conseguiu fazer lá em San Mamés contra o Atlético de Bilbao, em relação a jogo, e eu também acredito que em relação à ideia do que o time quer fazer. A gente está vendo nessa temporada um Real Madrid que tenta se encontrar e um próprio Xabi Alonso que tenta entender o que ele vai fazer com esse Real Madrid. Acho que ele tinha uma ideia muito clara do que ele queria fazer. Acho que ele não entendeu que ele não vai conseguir fazer tudo o que ele queria fazer e eu acho que agora ele tá tentando adaptar um pouco o que ele quer fazer com as peças que ele tem para poder fazer o melhor pro time. Acho que esse caminho parece que tá sendo encontrado. Para mim, o jogo contra o Atlético de Bilbao foi o melhor do Real Madrid na temporada, mas é preciso manter isso, dar continuidade a isso. E aí, por isso que eu trago os nomes dos jogadores que não estão daquele jogo, para ver se o Xabi Alonso vai conseguir manter a mesma linha
do que a gente viu contra o Atlético de Bilbao, que era meio que um 4-4-2 quando o time defendia, mas com uma linha de 3, com o Tchouaméni ajudando na saída de bola, quando o time tinha a bola, um time que pressionava, mas que ao mesmo tempo também recuava para atrair o rival e jogar no espaço, um Real Madrid meio camaleônico que fez várias coisas e quase todas elas funcionaram. Então a ideia do Xabi Alonso, acredito que é manter isso no jogo contra o Celta de Vigo e, claro, levar isso para o jogo contra o Manchester City. Esse jogo contra o Celta é muito importante para esse processo todo que está passando o Real Madrid do Xabi Alonso. Grande dúvida, quem vai ser o lateral direito no jogo contra o Celta e no jogo contra o Manchester City? Quem tem jogado por ali tem sido o Fede Valverde, porque o Carvajal segue fora. Agora não tem o Alexander Arnold também por bastante tempo. Quem tem jogado por ali é o Valverde, que nos últimos jogos, tendo o Trent Alexander, voltou para o meio de campo. Mas talvez o Xabi Alonso tenha que retornar o Valverde para a lateral. Na entrevista coletiva ele foi muito taxante de que o Valverde faz a função que precisar para ajudar o time e tal, mas a gente sabe que o Valverde prefere jogar no meio campo do que na lateral direita. Perguntei a ele sobre o Militão, porque o Militão foi muito bem com a seleção brasileira na lateral direita. O problema é que o Xabi Alonso praticamente não tem como fazer isso, porque ele tá sem zagueiros também. Então, e ele não tem utilizado o Militão na lateral direita. Quando precisa botar alguém ali, ele prefere botar o Raul Asensio que tirar o Militão da zaga, porque o Militão tá sendo o melhor zagueiro do Real Madrid na temporada. Então pode ser que se ele tira o Militão da zaga e coloca na lateral, ele tá perdendo o zagueiro fundamental pro time. Então é realmente um entendimento do que o Xabi Alonso vai fazer na escalação do Real Madrid contra o Celta, que vai nos dar pistas, talvez, para a escalação contra o Manchester City, em relação à lateral direita. Se ele coloca o Valverde por ali, ele perde o Valverde no meio de campo, que funcionou no jogo contra o Atlético, que ele jogou com Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Valverde, Vinícius e Mbappé, e funcionou esse esquema que ele utilizou, com 4 meio-campistas, uma dupla de volante, mais 2 ajudando muito, e 2 muito rápidos, que são o Bellingham e o Valverde. O Valverde até fazendo mais um trabalho defensivo e dando mais liberdade para o Bellingham na criação do jogo, que até jogou um pouco mais recuado e foi muito bem em relação a acerto de passe, a gente até falou sobre isso. Bellingham foi meio que ditou o ritmo do jogo contra o Atlético. E aí fica as dúvidas, se o Camavinga pode jogar, se o Valverde vai jogar ali, basicamente essa é a grande dúvida. Sobre o momento do Vinícius, que inclusive deu um abraço no Xabi Alonso depois do jogo contra o Atlético, quando foi substituído, ele falou que o Vinícius está em um muito bom momento pessoal e profissional e que o Vinícius estando assim feliz é fundamental para o time, né? Então é bom ver o Xabi Alonso colocando o foco onde tem que estar, que é dentro do time e dando valor, digamos assim, ao que o Vini está trabalhando. E ele falou, espero que tudo isso seja recompensado com um gol, porque faz 2 jogos que o Vinícius merece marcar e não está conseguindo concretizar todas as ocasiões que ele tem criado para o time. Então o Xabi Alonso também trouxe, tomara que amanhã ele consiga converter tudo isso nesse estado de ânimo bom que ele está, no momento bom que ele está, em gol, porque enfim, para o atacante a gente sabe que é importante marcar gols. Kylian Mbappé foi muito comparado com Cristiano Ronaldo na entrevista coletiva, porque ele está muito próximo de bater o recorde do CR7 de ser o jogador em um ano natural com o Real Madrid com mais gols. O Cristiano chegou a 59 lá em 2013, o Mbappé está com 55 em 2025 e ainda faltam 5 jogos. Então o Mbappé pode bater esse recorde do Cristiano e o Xabi Alonso falou que o Mbappé está no caminho de fazer história com o Real Madrid, assim como o Cristiano Ronaldo fez, mas não quis entrar em nenhum outro tipo de comparação. Sobre Arda Güler, Bellingham e Güler vão conseguir jogar juntos? Quem é que joga no jogo contra o Celta? Vão ir os dois? Ele vai tentar os dois se ele tiver que colocar o Valverde na lateral? Uma grande dúvida, e ele disse que o Real Madrid precisa investir no Arda Güler, né? Acredito que nessa linha do investir ele está meio que dizendo que acreditar no Arda Güler, dá minutagem, dá momento pro Arda Güler, porém, não todo jogo que o Arda Güler vai jogar. Então, no último ele foi banco, vamos ver contra o Celta de Vigo se ele joga ou não. Acho que vai depender muito de quem tá à disposição e da ideia do Xabi de manter um pouquinho a linha do outro. Achei curioso que também na resposta sobre o Militão, ele comparou o Militão com o Pepe. Em sentido de competitividade, achei muito interessante que o Militão consegue ser muito competitivo em qualquer posição que eu colocar ele jogando, e isso me lembra muito o Pepe. Achei interessante essa comparação Militão com Pepe. Inclusive, vamos tentar aprofundar isso aí nas próximas entrevistas para ver se a gente consegue tirar mais pontos, porque achei bastante interessante essa comparação. Sobre Rodrigo, queria fazer um capítulo aqui sobre Rodrigo, porque a informação que mais tem saído do Rodrigo nos últimos tempos é a questão do registro de número de jogos sem marcar gols com a camisa do Real Madrid, que chegou aos 31 jogos oficiais. Tem muito se falado sobre isso,
Mas eu queria trazer uma estatística em relação a minutagem do Rodrigo e a distribuição dos jogos do Rodrigo nesses 31 jogos, porque acho importante a gente levar em consideração. No futebol tem uma coisa que se chama confiança, que ela é muito importante e determinante para o que o jogador pode fazer. E o Rodrigo é um cara que a gente já viu que quando ele tem confiança ele é absurdo, né? Assim, as eliminatórias na Champions não tem que nem falar, Isso aí, Manchester City tá chegando logo mais, que é um dos times que mais sofreu contra o Rodrigo na história da Champions. Mas desses 31 jogos, o Rodrigo foi banco em 17, entrou, e aí ele costuma entrar nos minutos finais, ter ali 15, 10 minutos, 20 às vezes, e foi substituído em 14 desses 31. O último jogo que o Rodrigo jogou 90 minutos foi no último que ele marcou gol com o Real Madrid, que foi lá na Liga dos Campeões da temporada passada, aquele jogo contra o Atlético de Madrid nas oitavas de final. Desde lá, o Rodrigo não teve mais 90 minutos em campo. E aí eu trago a questão da confiança, porque, obviamente, as estatísticas, né, assim, duras e cruas, elas são cruéis. E essa estatística de 31 jogos, ela é uma estatística, uma realidade, mas ela é cruel. Se a gente vai olhar como que o Rodrigo chegou nessa estatística, vem muito do ponto da confiança. E aí acho importante a gente trazer isso para falar sobre isso. Eu, de verdade, espero que o Rodrigo possa se reencontrar dentro desse novo esquema que o Xabi Alonso está pensando para o Real Madrid, ou dentro desse novo sistema, e que o gol possa vir para ele dar um basta nessa estatística, né, repito, ela é cruel se a gente olha só a estatística bruta, assim. Porque, repito, é um jogador que, quando ele teve confiança, e a temporada da última Champions de 2024 também é um ponto, que é quando o Rodrigo se torna titular no Real Madrid, a gente viu do que ele é capaz, né, de ter sequências muito positivas. Tomara que essa confiança possa voltar e que os gols possam voltar ao caminho do Rodrigo, que é um jogador extremamente decisivo, e chegando numa semana de Manchester City, eu achei interessante a gente trazer um pouquinho desse contexto. Que Real Madrid a gente deve ter em campo no jogo contra o Celta de Vigo? Aí vai depender muito de quem o Xabi Alonso vai ter ou não vai ter à disposição, né? Como que o Camavinga tá, se tá pra jogar ou não tá pra começar. E quem é que vai ser o lateral direito nas opções que eu imagino que possam ser. Fede Valverde, Raul Asensio e Militão. Acho que o Militão é a última dessas, porque acho que o Xabi Alonso precisa do Militão na zaga, tá? Repito, é o melhor zagueiro do Real Madrid até aqui na temporada. Então isso vai condicionar o meio de campo, porque, por exemplo, se não tem o Camavinga e precisa o Valverde jogar por ali, aí ele bota talvez o Raul Asensio na lateral, ou ele bota o Raul Asensio junto com o Rüdiger e o Militão. Aí tá a questão de quem é que vai jogar na lateral, vai condicionar um pouquinho o resto. Porque senão ele tem que botar o Tchouaméni jogar com o Arda Güler mais recuado, o Tchouaméni jogar com o Ceballos, que é outro tipo de meio-campista, o Tchouaméni jogar com quem? Essa é a grande questão. Acho que ele repete Bellingham, Mbappé e Vinícius, até porque tá começando realmente a engrenar isso aí. E vamos ver onde é que vai jogar o Arda Güler, se o Arda Güler é titular ou não, o quanto condiciona o lado direito da defesa. Se ele vai rotar Carreiras e Fran Garcia, se ele vai dar continuidade pro Carreiras, enfim. Há um pouquinho aí essas dúvidas, mas vamos ver como é que vai ser o jogo pro Real Madrid. Repito, um jogo importante contra o Celta de Vigo. O Real Madrid não pode mais tropeçar em La Liga. Veio dos 3 empates, conseguiu a vitória contra o Atlético, não pode mais tropeçar. Já perdeu os pontos que tinha de gordura, não dá mais para tropeçar. E, sobretudo, não pode chegar não ganhando no jogo contra o Manchester City. Que esse jogo tá marcado no calendário do Real Madrid faz muito tempo, porque é o seguinte jogo grande. O Real Madrid até aqui, nos jogos grandes, na temporada, tem decepcionado, venceu o Clássico, mas acabou perdendo pro Atlético de Madrid, acabou perdendo pro Liverpool. E precisa se recuperar em jogos grandes. Então, o jogo contra o Manchester City tá marcadinho, assim, ó, no calendário do Real Madrid, e é um jogo muito importante, que em relação à pontuação para a classificação entre os 8 da Champions, até não é crucial, porque o Real Madrid ainda conseguiria, se conseguisse vencer os 2 últimos jogos, mas em relação ao momento do time, momento do projeto Xabi Alonso, momento de nível de jogador, momento de um monte de coisa, é muito importante o jogo contra o Manchester City, mas sobre isso a gente vai falar muito durante a semana. Se chegaram até aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam, deixem o like, comentários e, claro, eu volto depois do jogo.